projeto Alice é um projeto guiado e orientado pelas epistemologias do Sul. As epistemologias do Sul são um procedimento, uma ideia de valorizar, de dar visibilidade, de dar validade aos conhecimentos que nascem nas lutas sociais. Conhecimentos protagonizados por aqueles que são vítimas de opressão, de exclusão, de discriminação. E esse grande conjunto, que é cada vez maior no mundo de hoje, nós chamamos o Sul global. Mas obviamente que as epistemologias do Sul procuram também um diálogo com todo o conhecimento científico que foi produzido, não o deitam fora de maneira nenhuma, mas sabem as suas limitações. E os investigadores que participam neste projeto sabem que o objetivo é sermos ignorantes esclarecidos. É termos a consciência dos limites do nosso conhecimento. E que essa consciência leva-nos a orientar-nos para conhecer, valorizar outros conhecimentos que, afinal, são a perspectiva dominante para nós. São a perspectiva daqueles que mais têm sofrido como uma sociedade colonialista, capitalista e patriarcal e que lutam pela sua emancipação, pela sua libertação. E o nosso conhecimento, como um conhecimento crítico, que é o conhecimento das epistemologias do Sul, procura dar-lhes visibilidade, procura fortalecer a luta destes povos. E, portanto, estes povos, muitos deles, nem tiveram contacto com a ciência moderna, que, aliás, é muito eurocêntrica e norte-cêntrica, obviamente, e as suas vidas são conduzidas por outros tipos de conhecimento. E muitos desses conhecimentos não são escritos sequer. Não pertencem à cultura científica, logocêntrica, escrita do Ocidente e do Norte global. São outras culturas, muitas vezes orais, onde, por exemplo, a oralidade domina muito. E, portanto, as epistemologias do Sul e este projeto Alice tem que valorizar tudo aquilo que sai também fora dos cânones da escrita. E aí estão, por exemplo, as oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, uma metodologia que estamos a aplicar intensamente neste projeto, e, por outro lado, as Conversas do Mundo. Nestas conversas é um projeto que está em curso e que tenho ainda outras pessoas, líderes de movimentos, políticos, intelectuais de diferentes partes do mundo a entrevistar. Alguns deles distinguiram-se pela escrita, mas outros pela política, outros pelo seu protagonismo nos movimentos sociais. E, portanto, a maneira de falar, a maneira de transmitir conhecimento oralmente é totalmente distinta. Não estamos à procura daquele rigor da escrita, mas estamos à procura da vivacidade, do diálogo, da capacidade de nós criarmos conhecimento enquanto nos expressamos. Que é assim que as culturas em geral, a cultura dos cidadãos, dos movimentos, a cultura daqueles que não têm como tarefa principal em serem cientistas, orientam as suas vidas e falam entre si. Este é um grande desafio, é sempre uma grande exigência. Sentimos muitas vezes que temos que submeter-nos a uma autocrítica muito forte, no sentido de autorrefletirmos sobre o nosso trabalho, mas o que estamos a conseguir é fundamentalmente o objetivo principal deste projeto, que são as aprendizagens globais a partir da experiência do Sul global. Não estamos de modo nenhum a dizer que o Norte global não tem também algo a ensinar ou algo a poder contribuir para este novo tipo de conhecimento e, no fundo, de política libertadora pela qual lutamos. O que estamos a dizer é que esse Norte global, que durante muito tempo, na sua vertente dominante, até hoje, continua a ser colonialista, capitalista e patriarcal e, portanto, excludente, discriminatório, ele tem que realmente ser submetido àquilo que nós chamamos uma hermenêutica de suspeita, tem que ser submetido a esta exigência de entrar em diálogo que tem que ser horizontal, com outros conhecimentos que partem das lutas sociais, às quais nós chamamos, em geral, o Sul global, que não é um Sul geográfico, porque, obviamente, existe um Sul também no Norte. É isso que nós estamos a procurar fazer
e as conversas do mundo, como a Universidade Popular, dos movimentos sociais e outras metodologias participativas, o que estão a fazer é, efetivamente, diferentes perspectivas, tentarmos dar corpo a este conhecimento que pretendemos que seja novo, porque é um conhecimento enraizado nas práticas sociais e que procura não as perder de vista no modo como ele se perfila no mundo de hoje. É esse o objetivo do projeto Alice. Um projeto europeu, e esse projeto é bem o sinal dos tempos na Europa, porque é um projeto em que me disseram que eu devia concorrer com a ideia de que me desse mais prazer estudar. E então eu disse, bem, eu também neste momento só me interessa fazer as coisas que gosto, e este projeto é um projeto que tem esta ideia simples. A Europa, depois de 5 séculos de colonialismo e de capitalismo, para mim a Europa é a Europa que fez o colonialismo e o capitalismo, porque há outras Europas dentro da Europa, os nossos imigrantes, todos os filhos dos descendentes que vieram do norte da África, que vieram da África, e que são as outras Europas. Estou a falar da Europa dominante, que foi aquela que conduziu o colonialismo e o capitalismo. E a Europa, ao final de 5 séculos, não tem nada a ensinar ao mundo, aliás, vê-se pela crise atual, que é apenas um sintoma. Ela não consegue resolver uma crise, depois de 5 séculos, andar a tentar resolver a crise de todo o mundo. Não consegue resolver a sua crise. E, por outro lado, o colonialismo incapacitou a Europa de aprender com a experiência do mundo. Eu diria que a Europa completou o seu ciclo histórico. Ela esgotou suas possibilidades de levar avante o projeto que ela tinha, que era grandioso, de certa maneira. Por um lado, o projeto da tecnociência, por outro lado, mais humanístico, o projeto da autonomia, dos direitos. São realidades que nós não podemos perder. Agora, eu acho que ela não tem mais virtualidades internas com os próprios recursos, sair da crise em que ela se atolou, que é uma crise agônica, isto é, ela completou seu ciclo e eu acho que ela tem capacidade de renovar-se, desde que ela supere a sua intrínseca arrogância de ser a referência cultural do mundo, etc. Então, um sistema fechado, e abrir-se como um sistema aberto, e dialogar com o mundo. Nós aqui da América Latina, de certa forma, somos o extremo ocidente. Temos raízes da Europa, não podemos negar,
Meus avós são imigrantes italianos, trouxemos aquela cultura. Por outro lado, nos enraizamos aqui de tal maneira que eu me sinto brasileiro. O estômago brasileiro conseguiu digerir culturas e povos que vieram de 60 países diferentes. Mas há um movimento enorme e eu estou feliz que você tenha captado isso, mostrando que a América Latina está fazendo experiências de democracia, que a Europa não fez até hoje, e que nós estamos criando por nosso desespero. Eu sempre digo, a libertação nasce da lasqueira da vida. When you think, and that's again my criticism of Bourdieu, we take education as the Eurocentric education. That's correct. But look, Paul Freire, the popular me, education. People have always been educated in Africa. It is exactly the point I am trying to make also. But by trying to be systematic, and let's bring in a third model that Paul Ricoeur and posit the possibility of creating a conflict of interpretation through an approach that would distinguish in any culture foundational sagas and their expressions. And number two, a second level of everyday life philosophy that is the way we interact and explain and transmit our knowledge. And then comes in a third level of what we call disciplines. And we have in mind the European model, the Western model, and it is possible from that model to raise the question of how something else might be functioning out there. And that comes in what we can say is a philosophical level, thanks to which we can oppose a semiological approach to a hermeneutical one. With Paul Ricoeur, we have created an hypothesis that can be, in principle, transplanted and used in any culture. That's a way of creating a trans-cultural project and speaking together the same language and trying to recreate, the tension suggested by Lévi-Strauss, for example, the tension between a science of the concrete and a science of the abstract. But you see, let's pursue that, because I think that's very interesting. They conceived of the science of the concrete and, Lévi-Strauss of the abstract. Try to look at that from other perspective, a different perspective. Yes. How can we conceive of the Western science as abstract, of the science of abstract, where in fact it was the most intrusive forms of science in the lives of people, in the lives of nature, in the life of natives, in the lives of people. In the name of science, we destroyed populations, committed genocides. We did the Holocaust, as you are very much aware, and you criticize that. So it was very concrete. The problem is that for Lévi-Strauss is abstract whatever is rendered conceptually. In a sense, something that is independent of the context in which it is developed. Yes, what they are saying is just marvelous. You are proving right and understanding that can be summed, can be defined simply. Descartes says our predicament is that we have been children. We have been trained, we have been conditioned, and we have been given a method by which we can try to understand who we are, but also how other people are. Now, philosophy as a discipline, we must remember, is a construct. It's a pure construct. Absolutely. And because it is a construct, we have to contest. I want to go back to your word again. You used the word universal philosophy. This it's not my term, but the term that is yes, I get it. But you see, this idea that philosophy is universal
is a subtle, almost inadvertent admission that those who have the power to create oneness out of pluriversality. So that already is a point of contestation for me. By virtue of what power do they really can say philosophy is universal? Philosophy, given the fact that it arises from the living conditions of human experience. That is where it rises from. It arises from the living conditions of human experience. Surely, when I live in Ghana, my experience is not absolutely the same as the experience of someone living in Uganda or in South Africa. By virtue of this experiential diversity, different questions will arise and also different answers. And so, if we want to fit this into the concept of philosophy as a discipline, especially as a discipline constructed unilaterally in the name of universality. And that is really the critical point. And that's why you have to adjectivize it, because the discipline is constrained, is constraining, and therefore, in order to keep that term, we have to adjectivize African, European, Asian, Latin America. That's the only way to work within this idea, which I absolutely agree with you, that is the discipline in itself, by arrogating itself to be that particular kind of way of knowledge, being the philosophy and the discipline of philosophy. Because for me, in fact, philosophy or knowledge in general is a reflection on the ways in which we can experience the world as our own. Exactly. And very often, these philosophies, there were alien philosophies, so to say, as disciplines. We are talking about disciplines that were transposed through colonialism to the rest of the world. They don't allow the people to experience their own world as their own. That's it. The first line, history, as I said, is problematical. For example, you have a very strange concept called prehistory. Of course, that is a nice way of saying the period about which we know nothing. And of course, you can call it. In other words, now, after history becomes a discipline, we can talk sense, as if there was no sense before. Okay, now, having said that, I want to say that one of the lines that we must recognize is that, for example, the Sahara Desert is surely not the birthmark of Africa, like the navel of a baby. The Sahara Desert grew in time. Before it expanded, we must recognize that the peoples of Africa were interacting as one.